Bom, eu me chamo Murilo Lourenço e vou começar falando hoje sobre as competências no processo penal. E aí, o que que a gente pode tirar disso como uma aula de revisão? Eu pretendo fazer uma aula rápida de 15 a 20 minutos e abordar os principais tópicos abordados em prova e também relembrar algumas coisas que as pessoas acabam esquecendo. E, bom, O, o princípio do juiz natural é que vai dar sustentação para tudo isso. Porque o que, que diz o princípio do processo natural? É um princípio que se refere à existência de um juiz e de um juízo adequado para o julgamento antes mesmo dele existir. É o que proíbe a existência de juízes extraordinários e tribunais de exceção, que são aqueles casos onde acontece um crime e depois do crime cria-se um juízo especial para ele, ou então os juízes extraordinários, em que o juízo não é específico para aquele caso. E aí, para evitar, por exemplo, uma nulidade relativa, ou então até mesmo uma nulidade absoluta, o juiz vai ser um juiz adequado para aquele caso. E até mesmo pela questão da imparcialidade, né? Você não pode ter um réu prejudicado porque o juiz é incompetente para aquele caso e você tem, por exemplo, um caso de absolvição ou de julgamento num sentido desfavorável para o réu, tudo isso porque não foi definida a competência. E aí a competência vai ser determinada, segundo o artigo 69 do Código de Processo Penal, pelo lugar da infração, pelo lugar, o domicílio ou residência do réu, natureza da infração, a distribuição, a conexão e a continência, a prevenção e o foro por prerrogativa de função. E aí, para começar, a gente precisa entender que as competências são dadas de maneira subsidiária. Tem alguns casos especiais, que são esses que eu vou mencionar agora. Quando não for um caso especial, vai ser julgado na Justiça Federal. E, quando não for um caso da Justiça Federal, vai entrar no âmbito estadual. E aí a gente primeiro divide em razão da matéria, que é pelo Tribunal do Júri, Tribunal Eleitoral, Tribunal Militar e Tribunal Trabalhista. O Tribunal do Júri são para aqueles crimes que são dolosos contra a vida. Bom, não tem muito o que dizer sobre isso, né? Isso é assunto para outros tópicos. O Tribunal Eleitoral ele é justamente para julgar aqueles crimes eleitorais. E algumas pessoas, às vezes, acabam confundindo isso na hora de resolver a prova. Por exemplo, crimes políticos. Crimes políticos não são crimes eleitorais. Eles são, na realidade, crimes da esfera federal. E aí a gente tem os crimes militares. Também tem uma coisa muito interessante para falar. Os crimes militares, eles se dividem em dois âmbitos, por assim dizer, né? Em âmbito da União e estadual. A Justiça Militar da União, ela é responsável para julgar os militares que cometam crimes militares, e também os civis que agirem em concurso ou que cometerem crimes militares. Já a Justiça Militar Estadual, ela vai ter competência para julgar única e exclusivamente o militar e nada além disso, porque o civil ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça Estadual. E aí você pode pensar, peraí, mas não é subsidiário? É, justamente. Mas no âmbito da Justiça Militar Estadual, os processos vão ser separados um do outro. É no caso de haver concurso, né? No caso for só um civil cometendo um crime militar, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça Estadual. E aí, determinado os juízos em razão da matéria, a gente passa para os juízos em razão do foro, que entra aí Supremo Tribunal Federal, STF, Senado Federal, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e os tribunais de justiça estaduais. Bom, pelo STF, Superior Tribunal Federal, a gente vai ter aí que vão ser os casos julgados, por exemplo, do presidente, vice-presidente, ministros de Estado, PGR, e vão ser para os crimes de natureza comum.
E logo em seguida a gente tem o Senado Federal. Algumas pessoas esquecem na hora de repartir as competências de citar o Senado Federal. E por que que eu digo assim, esquecem? Porque o Senado Federal tem uma natureza subsidiária com relação ao STF, porque ele vai julgar os crimes de responsabilidade, mas não é os crimes de responsabilidade cometidos por qualquer pessoa. É aí pelo presidente, vice-presidente, os ministros de Estado, quando forem conexos aos dois primeiros, presidente e vice-presidente, os crimes de responsabilidade do PGR, salvo engano, do AGU. Então, eles vão ser responsáveis por processar e julgar esses casos. E aí a gente tem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O STJ vai ser responsável por julgar os juízes no âmbito federal, os promotores federais, é, os funcionários da Justiça Federal e os desembargadores de estados. E logo em seguida a gente tem o Tribunal de Justiça Estadual. Mas aí você pensa, pera, Tribunal de Justiça Estadual, ele não era subsidiário e agora ele está aqui em um dos casos especiais em razão do foro? Bom, é porque quando você tem vamos pegar mais uma vez o exemplo do promotor, do juiz na esfera estadual, ele, mesmo que ele cometa um crime federal, e aí você pega um crime federal, seria julgado na Justiça Federal. Mas não nesse caso, porque é do interesse desse tribunal ter o caso julgado com uma certa imparcialidade, resolver o problema dentro de casa. Acho que seria a maneira mais adequada de dizer isso. E aí, acabar nos casos especiais, caso não seja em razão da matéria, em razão do foro, e aí sim vai entrar a Justiça Federal. Caso que vão julgar os crimes federais, e logo em seguida eu vou explicar eles, e não sendo da Justiça Federal, subsidiariamente vai ser competência da Justiça Estadual. E para a gente poder entender quais são esses crimes que vão ser da competência da Justiça Federal, esses casos que vão ser julgados pela Justiça Federal, são os crimes cometidos contra bens e serviços e interesses da União. Basicamente é isso aqui, interesses da União. Tudo que for de interesse da União vai ser julgado pelo Tribunal Federal. E aí além disso, a gente tem os crimes previstos em tratados internacionais, em tratados internacionais e acordos, por exemplo, os pactos de direitos humanos. E aí a gente vem citando aqui, ó, aqueles que tenham ocorrido grave violação de direitos humanos, os crimes cometidos contra a organização do trabalho, os crimes cometidos contra o sistema financeiro e a ordem econômica e financeira, os cometidos a bordo de navios e aeronaves. E, bom, tem uma coisa que é importante ressaltar, é que os crimes a bordo de aeronaves, eles vão ser julgados pela Justiça Federal, mesmo se o avião estiver em solo, porque aí você pode pensar, ocorreu um crime dentro de um avião, e o avião já tinha pousado no aeroporto de São Paulo, por exemplo. E aí, ou seja, ele está na comarca de São Paulo. Então, vai ser julgado pela Justiça Estadual de São Paulo? Não, porque mesmo estando sobrevoando alguma região, se for um avião de frete, alguma coisa, ou mesmo se ele estiver em solo, vai ser da Justiça Federal, independente do estado que esteja o avião. E, e esses casos vão ser ressalvados os crimes militares, porque, claro, são casos da justiça militar, né? São os casos especiais em razão da matéria. Os crimes militares eles vão ser previstos ali como competente para julgar esses crimes a bordo de, de aeronaves e navios que estejam sob o comando sobre um comando militar. Isso é um tópico que a gente vê mais especificamente nos crimes no Código Penal Militar e no Código Processual Penal Militar, mas são esses casos aí que vão ser exceção para os nossos navios e aeronaves. E aí a gente, voltando mais uma vez, né, nos interesses da União, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, porque fere a soberania do Estado, né, é uma coisa de interesse da União,
manter o controle sobre quem está dentro do país. Então, não poderia ser diferente. Então, um caso da Justiça Federal. E aí a gente tem que fazer uma ressalva interessante, uma ressalva importante. Mesmo que seja de âmbito federal, as contravenções penais elas vão ser julgadas dentro é, vão ser julgadas dentro da justiça estadual, porque elas são contravenções penais, então elas já são menores do que os crimes. E não é interessante para a União ficar perdendo tempo com uma coisa que é mais ínfima. E, e ela não pode desprender o seu mecanismo em razão de uma coisa que pode ser resolvida através de um mecanismo mais simples, como seria a justiça estadual. A justiça estadual é o competente para julgar esses casos. E aí, beleza, a gente definiu aí se é em razão de foro, se é em razão da matéria, se é da justiça estadual ou seja da justiça federal. E aí a gente vai passar para outros critérios que vão ser analisados na hora de definir a competência. O primeiro que a gente vai ver é os crimes que vão ser julgados em competência pelo lugar da infração. E aí a gente tem uma regra que a competência é fixada pelo local da consumação do crime. Mesmo que o crime seja tentado em duas ou mais comarcas, mas só na terceira ele foi consumado, vai ser aquele o local do juiz que vai ser competente para julgar o caso. E aí a gente tem fora esse caso da consumação, a gente tem os crimes tentados. Então, se a gente tem a consumação, que o juiz responsável vai ser o juiz da consumação, o crime tentado vai ficar sem uma pessoa para julgar aquele processo? Não. Esses crimes vão ser julgados medindo o último lugar onde houve uma tentativa. Vamos supor que o crime não chegou a ser consumado e ele aconteceu em várias comarcas. Foi tentado em várias comarcas. Começou na comarca A, continuou a tentativa na B e terminou na C, o último ato de tentativa. O juiz, o responsável pela comarca C, vai ser o juiz por processar e julgar aquele caso. E a gente tem algumas exceções. Bom, os crimes plurilocais e os crimes à distância. Vale a gente explicar aqui que crime plurilocal é quando ocorre em dois ou mais estados, e os crimes à distância são aqueles que começam no território brasileiro e terminam no estrangeiro, ou começam no estrangeiro e terminam dentro do território brasileiro. E aí, o que a gente pode tirar disso? O crime plurilocal, ele vai seguir a regra, que vai ser o juízo competente vai ser aquele do local da consumação do crime. Já no crime à distância, quando o crime começar no estrangeiro e se consumar dentro do Brasil, o juízo responsável vai ser aquele do local da consumação. Mas a gente tem a hipótese do contrário também. O crime tendo o seu início no Brasil, mas a consumação só acontecer no estrangeiro. E o juízo competente vai ser aquele onde houve o último ato dentro do território brasileiro. E aí a gente tem também mais uma exceção aí, que é a teoria do esboço do resultado. E aí o que seria o esboço do resultado? São para aqueles crimes cometidos com grave violência, por exemplo, crimes dolosos contra a vida, em que o juízo competente para processar e julgar não vai ser onde o resultado aconteceu, vai ser onde houver o maior número de elementos que possam levar à conclusão daquela ação. Porque imagina, por exemplo, que eu cometo um crime violento aqui no DF e a vítima vai se arrastando, por exemplo, até, vamos colocar aí, Tocantins, que é relativamente perto aqui do DF, e aí a única coisa que vai aparecer por lá é uma pessoa baleada, vai aparecer um morto, o crime vai se consumar lá, só que o juízo de lá não tem, está muito distante de onde aconteceram as coisas. Para ele promover uma diligência, para ele escutar as testemunhas, está tudo muito distante.
Então, como é um crime que, que, tem um resultado gravoso, um resultado violento, é interessante que, mesmo que o crime tenha se consumado em Tocantins, o juízo competente seja do Distrito Federal, porque aqui no Distrito Federal a gente vai poder é, realizar as diligências com mais rapidez, ouvir as testemunhas de perto, presencialmente. Vão ser vários os casos, vão ser vários elementos que vão ajudar a resolver o crime da melhor maneira possível. E aí a gente tem aqui o caso de quando é incerto o limite de uma comarca ou de outra, não tem uma delimitação muito clara entre a jurisdição de um juízo ou outro. E então, é, o, a, vão ter dois juízos competentes e vão ter dois juízos competentes e aquele que tomar as providências primeiro vai ser o responsável, ele vai ser o juízo da prevenção, vai ser ele o responsável por dar continuidade no processo. E a gente tem mais alguns casos que são os crimes tratados que têm natureza continuada ou permanente. E ele acontece em duas ou mais jurisdições, aí a gente já não tem mais um limite incerto. A gente, na realidade, tem duas jurisdições, o crime aconteceu nas duas, e aí a gente tem um conflito entre a competência dos juízos. E aí o que vai ser responsável, de maneira geral, vai ser aquele que tomar a prevenção. Vale ressaltar que a prevenção é esse caso em que o juízo responsável vai ser aquele que tomar a frente do caso primeiro, e a gente tem também o caso da distribuição, que é quando a gente tem dentro de uma comarca dois juízos competentes e nenhum dos dois tomou uma iniciativa, os dois permaneceram inertes. Então, vai ser designada um juízo para aquele caso. Isso seria a distribuição, que é diferente da prevenção, que são dois juízes competentes, mas eles não vai ter o caso distribuído. O juízo vai tomar a frente do caso primeiro. E aí a gente tem outro caso aqui, que são os casos de competência pelo domicílio ou residência do réu, que são dois casos, basicamente. Um é quando você não conhece o local da infração, você não conhece onde foi que aquele crime aconteceu. E aí, como você não conhece onde aquele crime aconteceu, é, não tem como você fazer a distribuição, porque você não sabe onde aconteceu, então você não tem como oferecer para um juízo e não tem como um juízo tomar a prevenção. Porque pode até tomar a prevenção, tomar a frente do caso, mas de maneira geral isso vai ser julgado pelo lugar da residência do réu, porque é, é como se o fato fosse ser resolvido de maneira mais prática, mais célere. Você encontra o réu de maneira mais fácil. E aí também tem os casos de exclusiva ação privada, que aí o solicitante, né, o querelante, ele vai poder preferir o lugar onde for o domicílio ou a residência do réu, porque afinal de contas ele é o principal interessado, ele é na realidade ele é quase que o único interessado em ver aquele caso julgado. E ele pode entender ser mais frutífero, mais célere, ser mais proveitoso que a ação seja resolvida no local da residência do réu. E a gente passa para a competência pelo local do domicílio da vítima. E é apenas um caso, é, de apenas uma natureza, né, a competência pelo domicílio da vítima, que é no caso de emissão de cheque sem fundo e pelo pagamento frustrado ou mediante transferência fraudulenta. E aí aquela pessoa já foi vitimizada. Então pode ser ele, por ser um crime que pode ter uma natureza distante entre o acusado e a vítima, é preferível que aconteça no local do domicílio da vítima para não acontecer, para
para não acontecer nenhuma injustiça com relação à vítima, para ela não precisar demandar esforços, ela já levou um calote ali. Não é justo que ela continue gastando para ir até a comarca onde o réu seja domiciliado, por exemplo. E aí a gente tem mais um caso aqui, que são os casos de múltiplas vítimas. E aí uma pessoa, mediante uma só ação, resultou em várias vítimas. E aí você pode pensar bem assim, então as vítimas morando distantes umas das outras vão ter vários casos sendo julgados? Como é que funcionaria isso? E aí a gente entende que não. E aí entra mais uma vez o juízo da prevenção. Aquele juízo que tomar a frente do caso, ele vai atrair o processo todo para o local onde ele é competente. E aí vão ser as vítimas, vão todas ter o processo sendo julgado naquele juízo onde houve a competência, a prevenção. E, bom, a gente tem aqui algumas exceções, né? Nem todos são flores, e a gente tem aqui os casos de conexão e continência. Primeiro é importante a gente separar o que é conexão de continência. Eu tenho um bizuzinho que, pelo menos para mim, funciona. A conexão é para aqueles casos em que a subjetividade não, subsistência de crimes, há dois ou mais crimes ali acontecendo, há mais de um local onde aquele mesmo crime aconteceu, e a continência vai ser justamente essa questão subjetiva. Continência, se você for lembrar do militarismo, um militar, quando passa por outro, ou quando em um gesto de respeito, é prestar continência. E a continência, ela vai acontecer entre duas ou mais pessoas. Ou seja, a continência é quando há pluralidade de agentes. Já a conexão é quando há pluralidade de fatos, ou então, por exemplo, de lugares. E aí a conexão, ela vai atrair todos os casos para um único, para que tudo seja julgado dentro de um mesmo processo e o processo aconteça de maneira mais rápida, de maneira mais justa, que não passe em detalhes despercebidos. E aí no concurso de jurisdições de uma mesma categoria, por exemplo, dois juízes de uma comarca que têm a mesma competência, juízes de duas comarcas diferentes, na realidade, o crime aconteceu nas duas comarcas, e aí você não vai ter um caso transitando em cada comarca. Vai haver a conexão e as duas comarcas o juiz de apenas uma delas vai ser responsável por julgar o fato que aconteceu nas duas. E aí vai responder no lugar da infração onde for combinada a pena mais grave. Vamos supor que o crime aconteceu o mesmo em dois lugares diferentes. E aí você tem aqui um lugar onde a pena é prevista com um agravante, com um caso de aumento, com a majorante, e em outro que é de natureza, vamos colocar assim, entre aspas, básica, onde o lugar da infração for mais alto, vai ser o juiz por julgar aquele caso. E aí tem outro caso que é quando prevalece o lugar onde houver ocorrido o maior número de infrações. Vamos supor que nos dois casos os crimes vão ser julgados com a mesma pena, mas no lugar A houve apenas uma infração, enquanto no lugar B houve 3 infrações. Como ele teve uma quantidade maior de infrações, ele vai atrair o caso em que ocorreu apenas uma infração para que tudo seja julgado nesse local. E aí a gente tem a competência definida pela prevenção nos outros casos, quando os números de delitos forem iguais, ou a quantidade da pena for igual, então o juiz responsável vai ser aquele que tomar a providência primeiro. E aí a gente tem um concurso entre jurisdições de diversas categorias. E aí você tem, por exemplo, entre um concurso entre um crime militar e um crime comum. Uma infração militar e uma infração prevista na legislação comum. O que vai prevalecer é a legislação comum. Ele vai atrair toda a competência para a esfera militar, porque é um daqueles casos em que a competência
vai ser direcionada do, em razão da matéria da infração. E aí a gente tem um caso de continência, que são aqueles casos onde tem duas ou mais pessoas. E aí a gente tem, por exemplo, o concurso entre cidadãos comuns e políticos, por exemplo. Os políticos eles vão ser julgados em um tribunal com foro. Por exemplo, um senador federal que for agir em concurso com uma pessoa comum, e aí a gente vai analisar ali, poxa, são dois juízes competentes? Na realidade, não. O juízo do senador, que é o STF, ele vai ser o responsável por julgar tudo. E aí a gente tem, eu não sei se vai continuar gravando, mas enfim, ó, apareceu o aviso aqui, é, é, vai ser atraído por isso. E a gente tem a exceção da exceção. A exceção, a conexão e a continência. Quando houver concurso entre uma jurisdição comum e uma militar, ou entre a justiça comum e a do juizado de menores, vai ser separado esses processos, porque, por exemplo, no juizado de menores, é interessante que siga-se uma legislação especial, uma legislação específica, porque, por exemplo, o menor não comete um crime, ele comete um ato infracional análogo a crime. Então, para que não passe por nenhuma impunidade com relação ao maior que for julgado na justiça comum, e nem que se pese muito a mão em relação ao menor de idade, esses juízes vão seguir em esferas diferentes, eles vão ser julgados por juízos diferentes. E no caso de haver a superveniência de doença mental em um dos acusados, em um corréu, esse caso vai ficar suspenso, igual a gente tem ali no CPP. E para não correr o risco de passar impunidade, o réu que continuar com a sua sanidade mental, ele vai ter o seu caso julgado, enquanto o corréu vai ter o seu processo suspenso e os processos deles vão ser separados, mas apenas para poder resolver o delito, a infração, da melhor maneira possível. E aí a gente tem alguns casos em que será facultada a separação. E que casos são esses? São os casos em que tiver o tempo ou o lugar do crime diferentes. Imagine, por exemplo, um crime que acontece ao mesmo tempo no Amazonas e no Rio Grande do Sul. Imagine o trabalho que esse juiz vai ter para julgar os casos em duas extremidades do país. Em razão do tempo também, se for um tempo muito distante, vai vai haver uma quebra ali, vai ser mais difícil resolver aquele crime. Então, é facultado ao juízo separar esses processos para que seja uma resolução mais objetiva, mais célere. E a gente também tem aí a separação pelo excessivo número de acusados. Por exemplo, um crime de rixa, em que vamos pegar uma rixa bem grande aí de 50 pessoas. Não tem condição de um único juízo julgar ao mesmo tempo essas 50 pessoas. E aí cada acusado vai ter o direito aí a 8 testemunhas. E aí, imagina só, 8 testemunhas para cada um, e aí não tem condição de um juiz ouvir 300 testemunhas, não tem condição de você executar 300 diligências. Então, o processo vai poder ser separado. E vai acontecer essa separação para melhor elucidação dos fatos. Enfim, eu ia resolver algumas questões, mas a gente já está aqui perto dos 20 minutos. E, bom, eu espero que tenha ajudado a todos com essa revisão, principalmente a mim, que tem sido um tópico importante, de grande relevância na prova. E é isso. Muito obrigado.